Bom dia, povo de Deus. Que a paz do Senhor seja derramada sobre as nossas vidas. Que as consolações do Espírito Santo de Deus venha sobre nós. Que haja paz e alegria no seu coração. E que a palavra de Deus fale ao seu coração. O chamado do Senhor para trabalharmos na obra dele. Hoje o Senhor nos convoca através da sua palavra. Ele nos convoca a trabalharmos na obra dele. No Evangelho, no Novo Testamento, no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 9, do versículo 35 ao versículo 38. Diz assim, o título é A Compaixão de Jesus. A compaixão que Jesus sente por nós. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. O Senhor Jesus, quando ele viu aquela multidão aflita, angustiada, como ovelhas sem pastor, exaustas, o Senhor Jesus teve compaixão destas multidões. Olhe que tem uma multidão, já é muito, né? Tinha multidões de pessoas aflitas, exaustas, angustiadas, como ovelhas sem pastor. E aí ele vai e pede aos discípulos que orem ao Senhor, o dono desta seara, o dono de tudo, o Criador dos céus e da terra. Devemos orar a Ele, ao nosso Pai, que Ele mande trabalhadores para a sua seara, que Ele levante líderes cheios do Espírito Santo, homens, mulheres e crianças cheios do Espírito Santo, para trabalhar no reino do Senhor, no reino eterno. Homens que hoje, e mulheres que hoje pensam assim: mas eu já faço isso, eu já faço aquilo de forma tímida. Ele quer que venhamos a ter um compromisso com Deus, de todos os dias de nossas vidas, passar a palavra da vida para as ovelhas exaustas, aflitas, angustiadas, perdidas. E essa palavra vai fortalecer estas pessoas, vai tirar estas pessoas daquela situação de caminhando para a morte e vai trazê-las para a vida, vai conduzi-las para a vida. E que Deus levante até crianças, porque Deus tem levantado crianças. Vocês têm visto nos vídeos crianças pregando, crianças cheias do Espírito Santo de Deus. Homens falando com ousadia da verdade da palavra,
mulheres, vou começar por mim, tímidas, limitadas, pequenas, incapazes, mas que receberam o chamado. Oh, aleluia! Que um dia foram despertadas. Eu fui despertada na madrugada do dia 22 de março de 2020. Mas cada um tem a sua experiência individual com o Senhor. Cada um tem o seu chamado. Contanto que nós devemos orar. Fazendo isso, você está trabalhando para a obra do Senhor. Se você orar clamando a Deus que levante homens e mulheres e crianças para trabalharem nesta seara. Porque são muitos, como Jesus disse aqui. Grande é a seara. Grande é a seara. Mas os trabalhadores são poucos. Nós devemos despertar do sono profundo, da situação cômoda, confortável. E vamos começar a trabalhar para o Senhor. É tempo de despertarmos. É tempo. Assim diz o Senhor. Ele disse aqui em sua palavra. E aqui em Ezequiel, capítulo 22, no Velho Testamento agora. Ezequiel, capítulo 22, um versículo para nossa meditação. O Senhor disse: procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim. O Senhor procurou um homem. Um homem que reconstruísse a muralha. Deixa eu explicar a vocês. Eu vou fazer agora uma analogia. A terra. A terra. O povo. A imagem e semelhança de Deus está aqui dentro. A muralha é a nossa comunhão com Deus, a nossa relação com Deus, a nossa intimidade com o Pai nosso, com o nosso Pai. Essa é a muralha que nos protege. Como a relação foi se fragmentando com as astúcias de Satanás, com as diversões, com as distrações que ele coloca diante de nós, a nossa relação com o Senhor foi acabando. Ele continua sendo Deus, mas nós não olhamos mais para ele. E assim ocorreram rachaduras nesta muralha. Tão importante essa muralha. Porque o adversário, ele só tem acesso a nós se esta muralha estiver ruída, estiver em ruínas, cheias de aberturas, de brechas, para Satanás entrar. E as brechas ali, tudo aberto, porque nós causamos a ruína desta muralha, desta relação, desta aliança do Senhor com os homens. Primeira quebra foi Adão quando pecou. E aí o pecado entrou no mundo. A primeira brecha quem abriu foi Adão. O Senhor Jesus veio e reconstruiu a muralha, nos protegeu novamente. E o seu reino é reino eterno. Ele reconstruiu. E hoje, o que está acontecendo? Estão nas alegorias do carnaval, fazendo do sacrifício da cruz do Calvário
motivo de chacota contra Deus, contra o nosso Pai e o seu Filho Jesus Cristo. E assim nós rompemos as muralhas, novamente, quebramos, destruímos a muralha que o Senhor Jesus construiu com o sangue dele. Não foi de graça, não. Foi caro. Foi sem anestesia. E ele foi cravado na cruz por nós e ficou na cruz até a morte. E o soldado só deixou ele descer da cruz quando vazou o lado de Jesus e viu que não havia mais vida, que ele havia morrido. E depois da confirmação que ele estava morto, aí foi que tiraram ele da cruz. Despregaram ele da cruz. Então o preço para esta muralha ser reconstruída foi caríssimo. Foram os açoites, a humilhação e a morte de cruz por nós. E hoje nós ruímos a muralha. Nós, como igreja, por omissão e por permitir o pecado dentro da igreja. E os outros que não conhecem o Senhor, que não querem nada com Deus, por ousadia, pecado, blasfêmia contra o nosso Deus, lá nas alegorias do carnaval. E agora estão preocupados. Será que a vacina chega antes do carnaval? Para a gente sair correndo, pulando nu e desfazendo de Deus? Será que vai dar tempo? É só essa preocupação de quem não quer nada com Deus. Então, que sejamos os trabalhadores que vão reconstruir a muralha que nos protege de Satanás. Como? Orando, clamando a Deus que abra os olhos dos cegos. E que parem de blasfemar contra o nosso Criador. Vamos levantar a bandeira do Senhor. Vamos levantar a bandeira de Cristo, daquele que morreu por nós. Vamos reconstruir as muralhas, irmãos. É tempo. Há pressa. É tempo. Não podemos ficar da mesma forma. A pandemia, as pessoas que foram recolhidas, que nada seja em vão. Tudo que nós sofremos, que a nossa igreja seja renovada, reconstruída. Vamos reconstruir a nossa relação com Deus. Urgentemente. Urgentemente. E agora eu gostaria de ler a última passagem. Está em 2 Coríntios, capítulo 4. Eu vou ler 4 versículos. Vou ler no capítulo 4 o primeiro e o segundo versículo. E no mesmo capítulo 4, eu vou ler 16 ao 18. Então, são 5 capítulos, são 5 versículos. No mesmo capítulo 4 de 2 Coríntios. Tesouro em vasos de barro. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada por Deus, não desanimamos, apesar de
tudo que estamos vendo. Vamos ficar animados para servir a Deus. Agora é que eu quero mesmo servir a Deus. Agora é que eu estou com força para servir a Deus. Agora é que eu estou com ousadia. Isso vem de Deus. Nada disso eu tenho. Vem tudo dele. E é para a honra e glória dele e para a nossa salvação. Segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, o que a gente está vendo aí. Nem adulterando a palavra de Deus. Não pode ser adulterada a palavra de Deus. Ela não pode ser transformada, modificada. Ela não pode sofrer nenhum tipo de mudança, de variação. A palavra de Deus, ela não pode ser modificada. Vamos defender a palavra de Deus. Nem adulterando a palavra de Deus. Não devemos permitir que adulterem a palavra de Deus. Vamos brigar por isso. Vamos defender a verdade. Aquela verdade que liberta. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos à consciência de todos na presença de Deus. Então, o que nós devemos fazer? Enquanto o mundo quer negar Deus, nós devemos dizer: queremos Deus! Queremos Deus, queremos honrar, agradecer a Deus, queremos dar lugar de honra a Deus, queremos nos entregar a Deus, queremos que o nosso país confesse que Jesus Cristo morreu na cruz por nós, queremos que a nossa terra seja sarada, curada pelo sangue de Jesus, porque nós queremos confessar Jesus. Nós queremos que nas escolas tenha disciplina, conhecimento da verdade. A verdade que liberta. E tirar saci pererê, tirar essa cultura demoníaca. Entidades demoníacas, tirar isso, colocar na mente dos nossos alunos, das crianças, jovens, adolescentes, adultos que estudam. Na escola é para ter o principal disciplina, conhecimento da verdade. Não estou falando em religiosidade, estou falando da palavra de Deus, da verdade. Conhecimento da verdade. Aí quando ela crescer, ela vai saber o que ela quer. Aí ela vai entender, peraí, eu conheço a verdade, mas eu escolho a morte. Aí tudo bem, foi uma escolha dela. Agora, inculcar na mente das nossas crianças mentira, misticismo e negar delas o direito de conhecer a verdade é terrível. Isso não pode continuar. Então, exigir do legislativo que tenha uma disciplina obrigatória, conhecimento da verdade. E a outra coisa, exigir do legislativo que todas as leis que foram feitas neste fim de tempo agora, todas as leis que existem negando a Deus ou indo contra a palavra de Deus, sejam revogadas. Vamos exigir isso. Vamos ser soldados de Cristo. Mas antes disso, vamos orar para sermos revestidos pelo Espírito Santo de Deus, ungidos por Deus, para sermos soldados fiéis ao Senhor, para lutarmos. Porque uma só andorinha não faz verão, né? Por isso que ele diz, orem para que haja mais trabalhadores na seara. Mais pessoas cuidando das almas que estão caminhando para a morte eterna.
cuidando com amor, mas com aquela coragem que só o Espírito Santo nos dá. Com autoridade. Então vamos exigir daquelas pessoas que constituímos para nos representar, para serem autoridades, que eles esqueçam da ideia de que eles são Deus. Primeiramente, exigir deles que eles reconheçam que precisam de Deus para governar a nossa cidade e para legislar. E para julgar também. O judiciário precisa entender que não é Deus. Que basta Deus dizer assim, ei, peraí, você tá muito elevado. Peraí, deixa só uma coisinha, menino. Deixa eu tirar aqui o teu fôlego de vida. E ele vai embora. A excelência vai embora na mesma hora. Basta Deus ordenar. E essa excelência, ela precisa entender que ela só é excelência porque Deus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o único Deus, constituiu ele ali naquele cargo. Que ele só vai ser excelência até o dia que Deus disser, agora vamos voltar para casa, meu filho, e levar de volta. E recolher o que é dele. A vida é dele. Então, menos. E isso nós, como servos de Deus Altíssimo, como soldados de Cristo, devemos levantar essa bandeira. Não existe todo mundo assinando uma coisa. Vamos assinar para isso? É porque eu não entendo como fazer essas coisas redes sociais. Mas o servo do Senhor que sentir a inquietação de fazer isso, vamos fazer isso? Vamos defender o povo de Deus. Mostrar que o povo de Deus é forte, porque tem Ele como Senhor e Salvador. Nós não temos nada de fraquinhos. O do adversário não nos assusta. Vem agora, tem aí, vai vacinar a gente, vai matar todo mundo. Vai não! Não vai conseguir fazer mal nenhum ao povo de Deus, não. Só aqueles que deixam brechas, rupturas, deixam a sua muralha arruinada, aberta, para Satanás fazer festa dentro da sua vida. E nós precisamos orar por ele, para que ele tenha forças de fechar as brechas. Oh, meu Deus. E ali o Senhor disse, quando ele pediu, procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim. Oh, meu Deus. Em favor desta terra. Oh, meu Deus do céu. Onde estão os homens que defendem a palavra de Deus? Onde eles estão? Escondidos por trás de um terno, de um púlpito, que está mais preocupado com o número de membros na igreja do que com os salvos para Cristo? Onde estão os nossos líderes espirituais? Estão falando em prosperidade? Estão dizendo, entregue a sua vida a Jesus? Arrependam-se dos seus maus caminhos? Nasçam de novo? Deixem fora o pecado e entrem na igreja? Ou estão falando para eles que eles vão ficar bem ricos? E ainda vão determinar ao servo Jesus Cristo que lhe deu um carro, qual é a cor que você quer mesmo? Exija a cor. Eu me lembro que eu ouvi esta aberração. Determine o carro, a marca e a cor. Determinar para quem? Quem é você? Quem sou eu para determinar alguma coisa ao autor da minha vida, que tem o controle sobre o momento que vai levar o fôlego? Quem? Quem sou eu?
Meu Deus. Quem somos nós? E aqui eu li tesouro em vasos de barro. Por isso, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos à consciência de todos na presença de Deus. Vamos ter consciência que dependemos dele mesmo? Ou você não entendeu ainda que depende dele para estar vivo? Tem dúvida? Tá pensando que é aquele pezinho de coelho que está mantendo você sem ser atingido pelo vírus da pandemia? Tá pensando que é o pezinho de coelho? Que é o trevo de 4 folhas? Que é não passar por debaixo da escada? Ou evitar o gato preto passar na sua frente? Ou então bruxarias? Ou búzios? Ou ler mão, leitura de mãos? Ou que mais? Qual a crendice que você está colocando, que está rompendo a muralha, está separando você de Deus, que está dando lugar para Satanás fazer festa e destruir a sua vida? Aonde é a sua falha? Pergunte ao Senhor, porque eu pergunto sempre: Senhor, me revela se de alguma forma eu estou te desagradando. Revela-me, Senhor, porque ele revela. Porque Satanás, ele cega. A pessoa nem percebe o que está fazendo. Então tem que pedir a revelação àquele que revela tudo, que nada é oculto aos olhos dele e que sonda o mais profundo do nosso ser. Afinal de contas, ele nos conhece muito bem. E agora eu vou ler 2 Coríntios 16 a 18, que diz assim: viver pela fé. Por isso, não desanimamos. É interessante como Deus, nestes últimos dias, está dizendo: ânimo, 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 não desanime, continue, persevere, ore. É incrível, não é? Ele está dizendo muito isso. Ele está batendo muito nesta tecla. E aqui não foi diferente. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Mesmo que o nosso corpo esteja exausto, como Jesus disse, que estava vendo as ovelhas exaustas e aflitas, mesmo que o nosso corpo esteja cansado, o nosso ouvido não suporta mais ouvir as más notícias. Você viu? Fulano se internou. Você viu? Aumentou o número de contaminados. Você viu? Estão querendo ganhar dinheiro com a vacina. Você viu? Tem uma vacina que não é muito confiável, mas as outras são. Você viu? Você ouviu? Disseram que querem dominar, algumas nações querem dominar o mundo e por isso querem eliminar muitas pessoas. Vocês viram? Vocês ouviram isso? O nosso ouvido está cansado de ouvir. Tem um tal de um G5, que eu não sei nem o que é, que diz que é tudo organizado para destruir o povo de Deus. Dizem que o representante de uma religião está fazendo coisas totalmente contrárias à palavra de Deus. Dizem tanta coisa, nosso ouvido está cansado de ouvir isso. Mas aí ele disse:
que o nosso interior, o Espírito de Deus que habita em nós, se renova dia a dia. Aí imediatamente eu vou lá na palavra de Deus que diz assim, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eita, Jesus venceu o mundo. Eita, aí lá ele diz, no Velho Testamento, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Quando andares pelas águas, elas não te submergirão, e pelo fogo, ele não te queimará. A palavra viva e eficaz, que estão querendo adulterá-la, transformá-la, modificá-la, atualizá-la. A astúcia do demônio, pura, querer modificar a palavra de Deus, porque é ela que nos fortalece. É nela que eu encontro todas as respostas para minhas indagações. É nesta palavra viva e eficaz. É no meu Senhor que eu me fortaleço. É no sangue de Jesus que eu sou lavada. É na força do Espírito Santo de Deus que eu sou renovada. É nele que eu encontro forças. O nosso interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação que nós estamos passando agora produz para nós um eterno peso de glória, porque está nos aproximando do Senhor. Se o adversário pensa que com isso eu vou ficar e vou deixar de orar, aí é que eu oro. Eita, que coisa boa é orar, porque eu sei que meu Deus ouve e que Ele é meu Pai, é o nosso Pai, e Ele tem misericórdia de nós. Sua misericórdia se renova a cada manhã, e por isso eu sou renovada todos os dias. Oh, glória a Deus! Então, é como ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não dá para comparar. Todas estas notícias que falam, não chega nem no rastro do que Deus tem para nós, do que Deus preparou para nós. Aí ele disse, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, essas coisas que nós podemos ver com estes olhos carnais, não devemos dar a mínima para isso que nós estamos vendo. Sabemos que acontece. Não estamos alienados, não. Só estamos, com certeza, convictos de que ele resolve. Então, por que eu vou ficar aperreada? Dá não, viu, para ficar? Fique tranquila. Então, ele diz, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas olhamos para as que não se veem. Devemos agora nos mirar, nos focar na vida, naquele que está de braços abertos, naquele que nunca nos abandonou, naquele que diz nesta manhã, ânimo, levante-se e torne-se um soldado de Cristo. Comece a interceder para que a muralha seja reconstruída. E uma vez guardados pelo sangue de Jesus, protegidos pelo Pai Celestial, nós teremos uma vida maravilhosa, plena, cheia de gosto, de alegria. Devemos olhar para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem, elas são temporárias. Tudo que nós estamos vendo, tudo é temporário.
Sabe esse assunto todo que está sendo falado, toda essa confusão, a pandemia, tudo isso é temporário. Tem prazo de validade. Vai acabar. Sabia? O mal vai sair. Apesar dos pesares. Apesar do homem continuar desprezando Deus. Apesar da igreja estar suja. Está coberta de trevas. Colocou o mundo dentro dela. Está suja. Não tem mais o perfume de Cristo. Não quer mais ser lavada pelo sangue de Jesus. Não vamos falar na cruz. As pessoas não gostam. É melhor o oba-oba. O pastor que faz rir. Ele faz rir. Ele é engraçado. Ele conta coisas tão engraçadas. Mas não conta aquela coisa que faz você ficar verdadeiramente alegre. É que Jesus morreu por você e por mim. E assim, com o sangue dele, ele pagou o preço dos nossos pecados. Ele reconstruiu a muralha que nos protege. E nós precisamos nos reconciliar com o nosso Pai Celestial, urgentemente. Quando diz isso, é para ficar feliz. Não é uma risadinha porque o pastor disse uma coisa engraçada, engraçadinha. Não, é porque o pastor disse uma verdade que traz alegria no nosso espírito, segurança, estabilidade. A estabilidade espiritual, ela só existe se houver reconciliação com Deus. E aí ele diz, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Eternas. Aquilo que nós não vemos é eterno. A pandemia não é eterna, não. Esse G5 que eu não sei nem o que é, vou até procurar saber, mas disseram que o negócio é ruim e que está ameaçando a gente. Já iam se reunir, mas aí veio a pandemia. Aí eles não puderam se reunir para dar início a um processo que é para destruir a humanidade, começando pelos cristãos. Eu sei que tem esse negócio, mas vou procurar saber direitinho para falar aqui no canal, porque eu não posso falar do que eu não conheço. Eu sei que eu não sei nem o que ele é, mas eu sei que ele não vai conseguir fazer nada contra a gente, não. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo está vivo. Porque Jesus Cristo intercede por nós. E porque se você orar pedindo misericórdia ao Senhor, a ira dele vai saindo. A ira do Senhor vai saindo pela nossa obediência, pelo nosso clamor. Eu escrevi algo sobre isso. Vamos clamar ao Senhor por trabalhadores para a sua seara. O nosso clamor, foi isso que eu ouvi hoje, eu escrevi. O nosso clamor retarda a ira de Deus. Nós sabemos que vai acontecer, que o anticristo vai se manifestar, que o povo está preparando, organizando tudo para ele chegar. É um arrumado maior do mundo para esse homem carismático que parece a solução de todos os problemas universais, mas é tudo fachada para destruir o povo de Deus. Mas se nós orarmos, clamarmos, o nosso Deus retardará a sua ira. Então, a pergunta, onde estão os intercessores? Você aceita ser intercessor? Interceder por toda a terra? A partir de hoje, pelo menos um instante na sua vida,
no seu dia, um instante no seu dia, você diga: Senhor, tem misericórdia de toda a humanidade, Senhor de todo o universo, dos céus e da terra. Eu te consagro toda a terra nas tuas mãos, todo o universo nas tuas mãos, e clamo: tem misericórdia de tua imagem e semelhança. Interceda. Interceda assim. Se fizermos assim, a ira do Senhor, ela vai se retardar a chegar. Lembrando uma coisa importante, que as forças demoníacas estão usando a cultura para induzir a humanidade à desobediência a Deus. Entendeu? Existe uma organização do adversário de nossas almas em aliança com pessoas que já estão compromissadas com Satanás para nos destruir, perseguir a igreja do Senhor. Então existe tudo isso, é verdade. E eles usam muito a cultura. Porque é assim, se você for uma pessoa culta, então você é uma pessoa respeitada pela sociedade. Que cultura é essa? A cultura que diz o absurdo, que você não sabe quem você é, você que escolhe, que você não é uma pessoa definida, um ser humano definido, você vai escolher o que você quer ser. Que mentira é essa? Que cultura é essa? Que ensinou na escola a história importantíssima de Saci Pererê e tirou a palavra de Deus. Que cultura é essa? Que cultura é essa? Demoníaca. Então, essa cultura, essa indução do adversário de nossas almas, que estão cegando o verdadeiro entendimento do homem, ela é limitada, graças a Deus, completamente fragilizada, limitada. Por quê? Porque através das nossas orações, elas são desconstruídas diante de você mesmo. Você ora, tem uma pessoa que se acha muito culta. Primeira coisa é dizer: você ainda é do tempo que Deus existe? Porque eu sou culta e eu já entendi que Deus não existe. Engraçado que todos os que pensam que Deus não existe não têm uma prova que Deus não existe. Agora, eu tenho uma prova que Deus existe. Você está vivo. E na hora que o seu fôlego sair, que o espírito sair do seu corpo, você vai virar cadáver e tem que ser sepultado. Se nós tivéssemos nascido de uma explosão, não existiria esse processo. Concorda comigo? Colocaria um coração de máquina e você não morreria. E outra coisa, para colocar um coração, um implante, vou logo lhe lembrando, alguém morreu, viu? Entendeu? Alguém morreu para implantar o coração daquela pessoa que Deus quis que vivesse mais. Com o coração do outro. Deus é dono de tudo, por isso que ele ensinou o homem a implantar. Agora você sabe que o implantado um dia também vai morrer. Não sabe? Inclusive você com toda a sua cultura vai morrer. Então Deus existe. Porque explosão não tem espírito não. Entendeu?
O que é que eu desenho? Explosão não tem espírito, não traz o espírito, não traz essa força, esse entendimento que nós temos. Uma explosão não traz. Faça uma bomba, espoque alguma coisa dentro desse lugar e fique esperando sair uma pessoa respirando e pensando e correndo para os braços do Pai. Faz nascer uma flor. Agora não coloque nada dentro não, viu? Tá pegando emprestado de Deus para dizer que fez alguma coisa? Tente fazer uma célula sem o auxílio de Deus. Tá bom? Vê se você consegue. Então eu provo que Deus existe. Deus que enviou um anjo porque ouviu a oração da minha irmã e me fez vencedora. Hoje eu sou aposentada, graças a Deus, desse concurso que eu não ia conseguir, porque eu estava com o joelho totalmente inflamado, estourado mesmo, bem inchado e com vergão vermelho. Você está entendendo que não adianta essa cultura de colocar o Senhor, o Criador dos céus e da terra, quando o povo estava na bagunça mesmo, ele viu um homem chamado Noé. Viu em Noé, o Senhor achou graça em Noé. Ele achou bondade em Noé, um espírito bom. Num mundo tenebroso, todo mundo só queria o mal. Aí o Senhor disse, pronto, Noé, você vai fazer uma arca. O Senhor esperou que Noé fizesse a arca. Noé passou muitos anos fazendo a arca e o povo bagunçando. Deus existe? Claro que não existe. Se ele existisse, então ele era contra isso. Por que eu estou fazendo isso e não acontece nada? O povo. E Noé ali fazendo a arcazinha. Tá. Fazendo. Terminou de fazer, o Senhor disse, passe um betume, deixa ela toda vedadazinha, toda lacradinha, viu, meu filho? Aí você vai entrar com sua família e vai trazer, os animais vão entrar nela. Os animais vinham de casal. Quem foi que chegou pro leão e disse, vem cá, leão, você vai chegar bem mansinho naquela arca ali. Você vai entrar nela para você sobreviver ao que eu vou fazer na terra. E aí, foi macho e fêmea. Não foi dois machos juntos, nem duas fêmeas juntos, não. Porque o plano de Deus era que eles dessem continuidade. Aí o Senhor foi e chamou, vamos. E eles entraram e ali, imagine os olhos de Noé, um idoso, vendo aqueles animais entrando, a girafa, macho e fêmea entrando. Os animais entrando, os pequenininhos e os grandes, e ele vendo entrando na arca. E aí depois o anjo do Senhor fechou a arca, lacrou a arca. E o povo que zombava de Noé, porque não tinha chuva. Quando eles começaram a sentir os pinguinhos na cabeça, os pinguinhos que eu estou sentindo hoje é o vírus da pandemia. Para mim, eu comparo ele com os pinguinhos, sabe? Do dilúvio. Começou os pinguinhos. Pim. Ele disse, eita, parece que tá chuviscando. Me molhou aqui. Eita, molhou aqui também. Eita, daqui a pouco, a água saía dos abismos, vinha do céu, de todos os lados, muita água. Aí eles, eita, eu já tô nadando. Chega, vamos nadar até a arca de Noé. Chegaram lá na arca, batendo na porta. Abra, que água demais. Você estava falando a verdade. Nós ríamos de você. Achávamos você um ridículo, um idiota. Mas agora precisamos que você abra a arca. Nós vamos morrer. Mas mesmo que Noé quisesse abrir, ela foi lacrada por Deus. Foi o anjo que fechou a arca. Não foi Noé. E Noé ouvia
em meio ao barulho das águas, os gritos do povo, que agora não estavam gritando porque estavam bêbados, numa sodomia grande. Homem com homem, mulher com mulher, homem com animal, cachorro, gato, passarinho, tudo. Ele ouviu agora gritos de dor. De dor. De desespero. E depois o silêncio da morte. Parou tudo. Só restou Noé e sua família. E passados os dias determinados por Deus, Noé envia o pássaro e ele traz a folhinha, dizendo que já tinha lugar ali. E passados mais uns dias, a arca é firmada na terra. Pá! Estabilizou a arca, deixou de flutuar. E agora, Noé? Noé vai adorar a Deus. Vai oferecer a Deus um holocausto. Vai se entregar a Deus. E quando Noé conversa com Deus, o Senhor Deus, ele diz a Noé que nunca mais ele ia destruir a terra com água. Porque doeu no Espírito de Deus ver aquele povo morrendo. Aquele povo que ele tinha dado a vida para eles. Ele viu o desespero daquele povo. E doeu no coração de Deus. Doeu no coração de Deus ter destruído aquele povo que era muito mau, que tinha se prostituído, que tinha se pervertido, o povo que ele tanto amava. Havia se afastado dele. Havia quebrado a aliança com Deus. E ali Deus está conversando com Noé. E Deus promete a Noé. Porque ele está prometendo para ele mesmo. Naquele momento, Deus, ele disse: Noé, nunca mais eu destruirei a terra com água. Nunca mais. E eu vou te mostrar um sinal da nossa aliança. De que eu não vou mais destruir a terra com água, Noé. E quando Noé olha o sinal no céu, é o arco. Deus fez um arco no céu. E ele disse a Noé: todas as vezes que eu olhar para esse arco, que você olhar para esse arco, você lembre da nossa aliança. Da aliança do homem com Deus. Noé, ele recebeu a graça de Deus por ser um homem obediente. Ele foi escolhido, separado por Deus, com toda a sua família, para recomeçar a humanidade. E o sinal do amor de Deus por nós, da aliança de Deus com os homens, hoje é adulterado, é distorcido como símbolo de algo que Deus abomina.
a destruição do homem. Na verdade, a extinção da humanidade começa no homossexualismo. Infelizmente. Aquilo que Deus colocou no céu como sinal para o homem lembrar. Por isso, irmãos, que quando eu vejo um arco no céu, eu lembro da aliança do Senhor com Noé, com os homens, conosco. Nós somos a descendência dele. Nós somos descendentes de Noé. E eu lembro disso. Nada nesse mundo, nenhum segmento, nenhuma ideologia de gênero poderá modificar isso. Aquele arco é a aliança de vida, de continuidade da geração humana, do ser humano. E não o que agora Satanás colocou na mente dos homens. Agora ele colocou para que haja a extinção da humanidade. Porque um homem com outro homem não gera filhos. Mulher com outra mulher não gera filhos. Não gera filhos. Então, é ou não é para extinguir a humanidade? O que ele está querendo agora simbolizar? Entendeu? Não sou eu que estou criando, não. Está entendendo? A palavra de Deus, você vai encontrar a aliança de Deus com Noé. Isso é o símbolo do arco. E não o que estão criando agora. O que estão tentando distorcer. É uma das formas de distorcer a verdade. Porque o pai da mentira está enganando os homens. E chegou a um ponto da omissão do povo de Deus que nós votamos no legislativo que disse que se eu disser que a verdade é verdade, eu posso ser processada. Eu não sou homofóbica. Pelo contrário, eu amo todos os seres viventes que há na Terra. E não é porque eu sou boazinha, não. É porque Deus me visitou na madrugada do dia 22 de março de 2020. Por amor a você, que pode estar pensando, eu processo ou não? Você só pode me processar se eu for contra você. E eu não sou contra você. Eu sou contra o adversário de nossas almas que está enganando você. E ele não tem acesso a mim. De jeito nenhum. Não tem nem perigo. Sabe por quê? Porque Deus me ungiu para falar isso para você. E nada, nada pode me calar. Nada pode me fazer parar aquilo que Deus quis, que Deus começou em mim. Eu amo, eu respeito. Dizem que a esquerda não tem preconceito com o homossexualismo. Pois é quem tem. Eu percebi isso. É verdade. Porque eles que fazem a separação do homossexual para o heterossexual. Então, eles que têm preconceito com o heterossexual. É isso que eu tô vendo. Tem. E tem mais uma coisa. Um vídeo que passou muito tempo passando, muitas nas redes sociais, muito, onde um representante da esquerda estava zombando do homossexual, coisa que eu jamais faria. Eu não zombo, eu respeito o homossexual. Eu tenho todo respeito e amor a ele. Eu não zombo, não estou zombando de jeito nenhum, mas eu sou obrigada a explicar para ele que o Senhor Deus diz em sua palavra
que é a abominação para ele. Por quê? Porque extingue a humanidade. Essa prática, ela destrói a humanidade. Todas as pessoas que são homossexuais, elas não vão querer reproduzir. E aí vai acabando e extingue. Que é esse o plano de Satanás. Contra você, que pensa que eu estou sendo contra você. Mas é ele que está sendo contra você. Você é imagem e semelhança do Senhor. E ele não errou quando fez você com o sexo que você nasceu. Errou não. Quem está errado é Satanás. Aí ele colocou a insatisfação em você, justamente para enganar você. Aí a primeira coisa que ele causou, que foi conflito na sua mente, tristeza no seu coração. Foi a primeira coisa. Aí eles têm um jeito de você se livrar dessa tristeza, desse conflito. Você finja para você mesmo que você está certo. Não olhe a palavra de Deus. De preferência, rasgue ou queime. Mas se rasgar todas as Bíblias do mundo, o Espírito Santo de Deus vai continuar falando para o seu espírito, que é totalmente do Senhor. Meu filho, isso não está certo. Porque isso vai tirar de você o prazer de você ter nos seus braços a sua continuação. Como que você vai continuar? Entendeu? O Espírito vai continuar dizendo para você isso. Então, não adianta queimar a Bíblia. Processar aquele que fala a verdade para você. Fazer uma lei que corte a cabeça da pessoa. Cortou, mas você sabe por que foi cortada. Porque aquela pessoa falou a verdade. Uma verdade que liberta. Se você ouvir a voz de Deus, você vai entender que é puro amor de Deus em nossas vidas. Esse canal é o puro amor de Deus em nossas vidas. Eu me surpreendo a cada manhã com as palavras que Deus coloca na minha mente para falar. Eu me surpreendo. Devemos clamar. Então ele diz, nossas orações, devemos orar pedindo a Deus que derrame o seu mover, a sua graça e a sua libertação. Assim, Deus vai dissipar toda a potestade do mal. Aí você vai acordar, vai dizer, menina, era ouvindo o que eu nunca deveria ter ouvido. Como é que eu dei atenção àquilo? Porque você vai ser liberto. Liberta. É assim que Deus faz. Deus existe. Deus existe. Essa consciência que você tem de me ouvir, mesmo que você queira me reprovar, mas lá no fundo do seu coração, você sabe que eu estou falando por amor. Um amor que não veio de mim, veio do Senhor para você. Você sabe. O adversário grita, mas o Senhor, ele sussurra. Meu filho, eu te amo. Minha filha, eu te amo. Olha para mim. Eita, Deus grande. Devemos clamar ao Senhor que levante homens, mulheres e crianças para trabalhar no seu reino, resgatando almas que caminham para a morte e as trazendo para a vida, as conduzindo para a vida. O Senhor quer que você viva e que você continue. Mesmo quando você partir para a glória, vai deixar sua continuação aqui. E se por algum motivo que o Senhor sabe, nós não sabemos, mas Deus tem um motivo para cada coisa que Ele faz. Se você não chegar a reproduzir, não tem problema. Você é eterno, é eterna. E se por algum motivo você não reproduzir, apesar de você estar macho ou fêmea,
Você está ali com o sexo oposto ao seu. E não com o mesmo sexo. E você está ali. E não há reprodução. É porque Deus quer que você pegue uma criança que está abandonada e traga para o seu seio, para a sua casa, para o seu lar, para abençoar aquela vida, que vai ser seu filho. Aí você diz, então por que que 2 homens e 2 mulheres não podem adotar? Não devem adotar, porque poder, a lei já diz, dá até preferência. Dá até preferência. Porque a lei está preocupada só se aquela pessoa tem mais dinheiro. E não como é que vai ficar a cabeça dessa criança. Por que que eu acho, na minha opinião, acho que essa criança que for criada, adotada por 2 homens que se pensam casais, ou 2 mulheres que se acham casais, que a sociedade chama de casal. Porque casal sabemos que é macho e fêmea, mas a sociedade agora está dizendo que não, né? É menine. Ninguém sabe mais nem se é menino ou menina. Então, mas vamos dizer que eles adotem. Com todo cuidado, tudo que a lei diz, tudo direitinho, vai criar esse menino. Como é que vai ficar a mente, a cabeça desta criança quando elas perceberem, quando essa criança perceber que os 2 homens estão se relacionando como homem e mulher? Porque ela vai saber que são 2 homens. Um dia ela vai ter que saber. São 2 homens. Como é que vai ficar a cabeça dessa criança? Quem é a mãe? Quem é que vai fazer o papel de mãe verdadeiro? Quem é que vai ser a mãe dessa criança? Porque nós sabemos que na família, a perfeição de Deus, o homem tem a sua função importantíssima e a mulher tem a sua função importantíssima. E elas são completamente opostas. Mas elas se encaixam. A mãe tem aquele cuidado do que vai falar, até para contar uma coisa que o filho tenha feito. O pai tem a testosterona ali, muito ativada, e ele não tem a sensibilidade da mãe. E aí ele vai com força. Você imagine 2 forças de testosterona para educar o menino. Que uma é importantíssima, mas tem que ter o balanço da mãe. Aquela doçura, aquele choro fácil, aquele cuidado, aquela mansidão, aquela paciência, aquela super tolerância que a mulher tem, que o homem não tem. Agora vocês imaginem também 2 mulheres se passando como casal para aquela criança que eles adotaram. Vai chegar o dia que elas vão precisar da testosterona do pai. Que o menino está precisando ali de um controle na educação dele. Mas ali não tem a testosterona. Eles vão encontrar 2 mulheres com TPM. Será que este lar docilar não vai ter nenhum arranca-rabo? Ou literalmente cabelo puxado, unhas quebradas e corpo rasgado? E essa criança sem entender nada. Quando ele procurar o pai, ele não vai encontrar o pai. Vai encontrar 2 mulheres desesperadas, em conflito. 2 mulheres que foram enganadas por Satanás e agora estão numa situação difícil. Como é que vai ser a formação dessa criança?
Na carteirinha que tentaram implantar nas escolas, dizia que o menino, que era filho de um casal de homem e mulher, casal de verdade, o menino era um coitadinho. Os pais eram maus e viviam brigando. E a criança que foi criada por duas mulheres ou por dois homens era a criança. Era bem-sucedida. Todos queriam ser aquela criança, porque ou criança sem problema, nunca enfrentou guerras de testosterona e nunca, jamais teve que enfrentar duas mulheres com TPM. Nunca aconteceu isso na cartilha da mentira. Então, o que eu quero dizer é que nós somos imagem e semelhança do Senhor. Por causa de sodomia, de libertinagem, de lascívia, de prostituição, o Senhor precisou destruir a terra, destruir toda a humanidade. Não é o planeta Terra, era tudo que tinha fôlego de vida foi destruído, menos a família de Noé e os animais, macho e fêmea, dentro da arca. Se nós entrarmos no ciclo daquele tempo de Noé, se há alguma semelhança com aquele tempo, joelho no chão e oração. Vamos orar. Vamos clamar a Deus que envie trabalhadores, pessoas que falem a verdade e que lutem para que prevaleça a vontade de Deus em nossas vidas. Que lutem, que defendam a vida. Defender a vida é pregar esta verdade. Amém? Vamos orar? Hoje eu peço oração por Kaline. Novamente por Kaline, a amiga de Gleice. Irmãos, ontem, quando Gleice me chamou, ligou para mim, quando ela começou a conversar comigo, o Espírito Santo de Deus disse que eu falasse com ela, para ela falar com Kaline. Kaline precisava de ouvir. Precisava. O Senhor não falou ouvir. Kaline precisava que Gleice chegasse. E aí Gleice me disse que realmente ela procurou Kaline, falou com ela e ela está pedindo oração por Kaline. Vamos orar por ela? Vamos orar por toda a humanidade também. Vamos orar. Orar é falar com Deus. Amado Deus e Pai, Tu és a nossa esperança. Tu és o socorro bem presente na angústia. Tu és aquele que tem compaixão das multidões. Porque na tua dor, tu fizeste Jesus sentir compaixão das multidões. A tua misericórdia, Pai, se renova a cada manhã. E por isso eu posso pedir ao Senhor. Não porque eu mereça. Nós somos limitados, falhos. Mas o Senhor é grande em misericórdia, grande em compaixão.
Pai, eu vos peço, tem misericórdia de toda a humanidade, toda a terra, Pai. Geme toda a terra, Pai. Geme. Nós precisamos do Senhor, dependemos do Senhor, dependemos do seu perdão para a nossa sobrevivência. Precisamos de Ti, ó Pai. Derrama sobre nós o Teu favor, a Tua misericórdia e a Tua graça. Levanta homens, mulheres e crianças para guerrear por Ti. Pelas pessoas que estão caminhando para a morte eterna. Nos dê a Tua força, Pai. Nos dê a Tua ousadia. Derrama sobre nós capacidade para Te servir. Pai, eu vos peço, venha sobre nós. Venha sobre nós. Que venha o Teu reino sobre toda a terra. É no nome do Teu Filho, Jesus Cristo, que morreu por nós que eu vos peço. Venha sobre nós e muda este quadro, Pai. Quebra as forças do mal. Extingue todo o mal, Pai. Retira todo o mal de sobre a terra. É no nome do Teu Filho, Jesus Cristo, que nós te pedimos e te agradecemos. Agora, Paizinho, eu te consagro a vida de Kaline. A sua vida, eu entrego, Pai, nas Tuas mãos. Eu entrego a vida de Kaline, a sua saúde. Pai, chegue ali naquela enfermidade, repreenda a enfermidade, extinga, Pai, todas as células cancerígenas. Restabeleça a saúde de Kaline, Pai, a saúde física e a saúde espiritual, principalmente. Eu quero, Pai, que ela seja agora renovada pelo Teu Espírito Santo. Que ela seja fortalecida, ó Pai. Fortalecida por Ti, ó Pai. Que ela se alegre em Ti, meu Pai. Transforme a tristeza dela em alegria. Encha Kaline de esperança. Mas a esperança, Pai, que vem de Ti é aquela esperança que não falha. Pois Teu amor não falha. Vem, meu Pai. Que ela possa cantar o hino da vitória. Ela possa Te agradecer, meu Pai. Ela possa dizer neste canal: o Senhor fez por mim isto, isto e isto. E até me deu saúde. É assim, Pai, que eu quero que ela ore. Que ela coloque a palavra aí nos comentários para que eu possa, meu Pai, dar o testemunho dela. E agora, Pai, eu te consagro esta pessoa que está me ouvindo agora. Que ela está com uma necessidade grande, meu Pai. É uma coisa tão grande, é uma dor tão grande que o Senhor me revela. Oh, Deus. Oh, meu Deus. Chega nesta vida e tira esta dor. Transforma o quadro que ela está sofrendo, Pai. Pai, meu Pai. Chega ali, meu Pai, reconstruindo tudo que foi destruído pelo adversário de nossas almas. Reconstrua, meu Pai, e agora com alicerces profundos, raízes profundas. É assim que eu te peço, meu Pai, e já vos agradeço. Tudo que eu te pedi no nome do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós, que ressuscitou, que está vivo, que está sentado à Tua direita, intercedendo por nós, e que vai voltar. Amém. É no nome dele que eu te peço e já te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluia! Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Aleluia! Glórias a Ti, meu Pai. Amém. Oh Deus bom, o adorado de nossas almas, vive e está no controle de tudo. Não desanime.
Não desanime. Tem um hino que diz: não desanime, não te desesperas. Porque Ele, aquele que prometeu, Ele é fiel. Ele é grande. E Ele quer fazer de você um trabalhador na seara dele. Um trabalhador que trabalha em oração, que trabalha em intercessão, que trabalha em se doar mesmo fisicamente, fazer uma coisa para ele, trabalhar na obra dele, servi-lo naquilo que ele disser, faça isso e pronto. Porque é assim que Deus faz comigo. É tão interessante, irmãos. Ele diz, você vai ajudar aquela pessoa, é tanto que você vai dar. Ele diz o valor. Eu nem olho o meu extrato. Eu simplesmente obedeço, mas eu fico impressionada. Como Deus é grande, era aquilo que aquela pessoa precisava. É assim que Deus faz na minha vida. Era aquilo que aquela pessoa precisava. E é incrível, irmãos. Eu não preciso olhar para o extrato, porque nunca Deus deixou faltar. Deus, Ele honra aquele que obedece. Ele honra. Por isso que eu não me preocupo. Eu simplesmente obedeço. E o Senhor, Ele já me fez também o inverso. O Senhor já me fez, na hora de dar o dízimo, o Senhor dizer, você não vai entregar o dízimo aqui. Não vai. E não. Mas o dízimo eu tenho que entregar? Tenho que entregar. Tenho. Mas não era ali, naquele lugar que eu ia entregar. Ele, não. Mas, e com pouco tempo, irmãos, eu entendi porque Deus não queria que eu entregasse o dízimo ali. Tinha um motivo. E eu sei de parte do motivo, eu não sei todo. Mas eu já sei o suficiente de entender que Deus, foi Ele que me disse. E Ele também já colocou assim para entregar de uma forma que, para mim, não tinha nem sentido eu fazer aquilo. Mas Ele direcionou, foi e disse, é tanto, e você vai fazer isso. Ele diz o valor. Não tem engano nenhum. E eu só faço entregar o que Ele diz, que é dele, que é dele. Eu só consegui ter essa renda porque foi Ele que me deu. E eu não me limito ao dízimo, nem dou mais nem menos do que o dízimo. Eu não sei quanto é que eu faço. Eu faço o que Ele manda. Não estou preocupada com é tanto, se eu não der tanto, então é tanto, e então tem que ser tanto, ou então vou até tanto. Porque a pessoa está precisando mais, Deus mandou mais, mas já chegou no dízimo. Não. É todo dele. Eu faço do jeito que Ele quer. Eu posso dar menos ou mais. Eu não sei. Realmente eu não calculo. Eu dou aquilo que Ele diz que é para dar. Não calculo nada. E também já aconteceu de uma pessoa me pedir e Deus me mostrar que eu não deveria dar. Deus colocar uma situação que eu ia dar. Não é certo eu dar. Então deixa Deus falar o que Ele quer que você faça, trabalhando na seara dele. Você vai saber. Fique tranquilo que você vai saber. Amém? Amém. Fiquem com Deus. É bom ficarmos com Ele. Que Deus permaneça sobre a sua vida e em você. Que a palavra de Deus, ela faça em você diferença. Uma coisa é conhecer a palavra, outra coisa é viver esta palavra. Amém?